Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de anatomia? Bom, eu sou o professor Rafael Valial e hoje vou apresentar para vocês uma aula sobre a introdução à anatomia macroscópica, beleza? São os primeiros passos quando um aluno quer conhecer, quer estudar anatomia, começa por essa parte, tá? Essa parte introdutória geralmente é um capítulo que vem antes dos primeiros sistemas, né? A gente costuma começar o estudo da anatomia pelo sistema esquelético, então essa parte vem antes mesmo do sistema esquelético, tá legal? Vamos começar então. Bom, a primeira análise que é feita nessa parte é sobre a palavra anatomia, né? Sobre a etimologia do termo anatomia. O que é etimologia? É a ciência que estuda a origem das palavras. De onde vem a palavra anatomia? Ela deriva do grego, da conjunção de duas outras palavras em grego, anatomé ou anatemen, que significam cortar em partes. Essas duas palavras em grego juntas significam isso, cortar em partes, que era exatamente o que os primeiros gregos anatomistas fizeram, né? Nem eram chamados de anatomistas ainda, mas os primeiros curiosos em relação ao corpo humano fizeram para poder conhecer as estruturas do corpo humano. Eles realizaram técnicas de corte e abertura para saber o que tinha dentro. Basicamente era isso. A curiosidade pelo corpo humano, por conhecer o corpo humano, levou essas pessoas a realizar cortes em cadáveres para saber o que tinha dentro. Então, por isso que essa ciência, né, que depois viraria ciência, né, na época nem era ainda, foi chamada assim de anatomia, ou seja, cortar em parte, que era somente o que eles estavam realizando nesse momento. Mas hoje, com essa evolução toda, séculos depois, com essa evolução toda que a ciência sofreu, o termo anatomia ele estaria ultrapassado porque hoje não é feito somente o estudo anatômico do corpo humano, é feito também uma análise sobre o seu funcionamento, sobre a parte fisiológica, e aí que entra então uma outra ciência que é a fisiologia. Então o termo anatomia atualmente ele já é considerado um termo ultrapassado etimologicamente. Então qual seria a adequação do termo anatomia para os dias atuais, para a anatomia como ela é hoje? Seria uma outra palavra do grego que é chamada de morfofisiologia. Morfofisiologia vem também do grego, morfe significa forma e fisiologia o estudo da função. Então dessa maneira dá para agregar as duas ciências. Então fica assim, o estudo da forma e do funcionamento do corpo de suas partes. Então morfofisiologia é o termo ideal, né? Uma proposta de atualização do termo anatomia. Só que na prática acabou que não mudou nada, porque morfofisiologia não é um termo usual, não pegou, né? E anatomia já é um termo muito comum, usado há muitos séculos, então na verdade na prática não houve nenhuma alteração. Então morfofisiologia é uma sugestão, né? Uma sugestão de atualização para o termo anatomia, mas que acabou não pegando. Então, na prática, continua assim. Então, em algumas vezes, né, a gente observa que em algumas escolas, universidades, a gente usa o termo para determinar essa disciplina da seguinte forma: anatomia e fisiologia humana. Muitas vezes, essa matéria ela é chamada assim, para poder justamente agregar as duas ciências, porque hoje o ensino da anatomia não está dissociado da fisiologia, ele caminha junto com a fisiologia. Não dá, né? Fica estranho falar só sobre as estruturas anatômicas sem falar sobre o seu funcionamento. Então, essa é a forma encontrada por alguns cursos, né, por algumas instituições, para poder juntar as duas ciências, chamá-la de anatomia e fisiologia humana. Mas na prática mesmo, isso é só teoria. Na prática não muda nada, né? Porque acredito que os professores que trabalham com anatomia, assim como eu, eles, claro, ensinam sobre a anatomia e também sobre a fisiologia quase que automaticamente. Beleza? Então fizemos aí uma análise etimológica do termo anatomia. Vamos ao próximo ponto. Bom, a definição da anatomia, né? Talvez não dê para vocês lerem aqui, vou ler para vocês. Então é o seguinte, o que é anatomia humana? Está aqui, ó. A anatomia humana é a ciência da forma e da estrutura do corpo e suas partes. Uma outra definição embaixo. A anatomia humana é a ciência que se ocupa do estudo da estrutura ou da arquitetura dos seres organizados. Bom, por que duas definições diferentes? Simples, uma de cada autor. Às vezes autores diferentes,
Eles leem, interpretam o que leram e aí escrevem com as suas próprias palavras e colocam um pouco de si nessa definição, né? Nessas definições, né? Aí é o caráter subjetivo de cada um, tá? Mas é simples. Anatomia humana é a ciência que estuda o corpo humano e as suas partes. Dá para simplificar isso dessa forma, tá? Então, se vocês virem aí definições diferentes, em livros diferentes, é por isso. Porque cada autor coloca da sua maneira, com as suas próprias palavras, o que eles interpretaram, tá? Bom, divisões. A anatomia ela pode se dividir em animal e vegetal, né? E nós, seres humanos, estamos inclusos no grupo dos animais, por isso que o quadradinho aqui está em vermelho, então é o que nos interessa, né? Nós não vamos tratar em nada da anatomia vegetal, somente da anatomia humana, né? Então, o grupo básico ali, nós estamos no grupo dos animais. Bom, eu só trabalho com anatomia normal, que é aquela que se ocupa do estudo do corpo humano sem nenhuma patologia, né? Em condições normais de saúde. Eu não trabalho com anatomia patológica, embora alguns outros professores trabalhem, eu não gosto e não tenho nem formação para essa parte, tá? Então, a anatomia normal é a que vai interessar, tá? Para as minhas aulas especificamente, não sei algum outro professor, tá? A anatomia patológica é aquela que se ocupa do estudo do corpo humano acometido por alguma doença, anomalia, deformidade ou monstruosidade. São esses os níveis, né? Partindo aí de patologias, de doenças, essa escala, né? Tá legal? Então eu vou trabalhar só com anatomia normal. A maneira como eu vou trabalhar a anatomia, como eu costumo trabalhar a anatomia com as minhas turmas, é de forma descritiva ou sistêmica. Eu vou passando de sistema em sistema. A gente faz essa fragmentação do corpo humano em sistemas. E aí vamos ver sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular. Então, a anatomia ela é dividida em sistemas, por isso que é chamada de sistêmica. Como é que é a anatomia topográfica? Só por curiosidade, ou regional. Ela faz uma abordagem por regiões do corpo. Então, primeiro o estudo é feito da cabeça, depois pescoço, depois membros superiores e assim por diante, passando de região em região, por isso o termo regional, tá? E por último, a anatomia pode se dividir em macroscópica e microscópica. Simples. Macroscópica, tudo aquilo que é passível de ser visto a olho nu. Microscópico é tudo aquilo que necessita de um microscópio para ser visto, tá? E aí reparem que os dois estão em vermelho, significa que eu vou falar tanto da parte macro quanto da parte microscópica. Eu costumo então abordar essas duas áreas, tá? A parte macroscópica e a parte microscópica. Não dá para desprezar a parte microscópica, tá? Embora o foco maior seja na parte macro, é importante falar sobre células, sobre tecidos, então não tem como fugir disso, beleza? Então tá aí, gente, os quadradinhos que estão em vermelho são a forma como eu costumo trabalhar com anatomia. Anatomia animal, lógico, né? Os seres humanos, anatomia humana. Anatomia normal, exclui completamente as patologias, de forma sistêmica, ou seja, de sistema em sistema, abordando tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu, mas também abordando aquilo que é visto somente com um microscópio. Tá legal? A parte microscópica também é abordada. Tranquilo? Definido então nossos parâmetros, podemos continuar, né? Próximo assunto aí, gente. Uma curiosidade. Deem uma olhada nesse slide. Preciso que vocês leiam primeiro e depois eu volto. Saidinha estratégica para beber água. Bom, vamos falar muito, né? Eu costumo falar muito sobre cadáver. Palavra cadáver, termo cadáver. Sempre que se estuda anatomia é comum. Essa palavra permeia as aulas de anatomia. E aí, por curiosidade, de onde vem essa palavra? Ela vem de um acróstico latino, latino do latim, né? E um acróstico é quando as iniciais de outras palavras formam uma palavra diferente. Então, reparem, são 3 palavras em latim, caro, data, verbibus, cujas iniciais, cadáver, formam, então, a palavra cadáver, tá? É só uma curiosidade. E o que significa caro, data, verbibus? Carne dada aos vermes. Tão poético, né? Essa é uma hora realmente que eu costumo brincar muito com meus alunos.
eu falo que é uma coisa tão poética, né? Logo para a gente começar as aulas de anatomia dessa forma, carne dada aos vermes, que é na verdade o que acontece, né, gente? A palavra aí, né? Essas três palavras em latim, elas descrevem perfeitamente o que acontece com a gente depois da morte, né? A não ser aqueles que vão ser cremados, né? E aí os vermes não consomem, tá legal? Vamos lá, vamos seguir. Essa parte é muito interessante, porque eu ressalto muito essa tabelinha, eu chamo de tabelinha do óbvio. E aí eu pego muitos alunos numa pegadinha fácil. Tipo assim, ó, se eu perguntar rapidamente para vocês qual é o maior osso da perna, automaticamente vocês vão responder fêmur. E tá errado. Por que que tá errado? Porque não conhecem a tabelinha do óbvio. A tabelinha do óbvio, ela descreve com termos técnicos os segmentos corporais, ou seja, as partes do nosso corpo. Então vamos ver aí agora os termos corretos para cada parte do nosso corpo. Os termos populares, vulgares, né? Eles podem continuar sendo usados por todos. É assim que funciona. Ó, você, na hora que estiver trabalhando, exercendo sua profissão, você vai entrar em contato com pessoas leigas, pessoas comuns, populares, e também com outros profissionais, certo? Então funciona assim. Com as pessoas leigas, você vai falar os termos populares, que é o que ele entende. E com os outros profissionais, você vai usar os termos técnicos, tá? Então, não adianta você chegar para um idoso que você está atendendo numa unidade hospitalar e dizer para ele que ele fraturou o ilíaco. Ele vai ficar olhando para você e vai falar assim, tá bom, meu filho, minha filha, eu vou morrer? É isso que ele vai perguntar, porque, na verdade, ele não entendeu nada do que você disse. Então, com essa pessoa, como é que você vai dizer qual é o problema dele? Senhor, senhora, você quebrou o fêmur, ou desculpa, você quebrou... Ih, eu falei bacia... você quebrou a bacia, né? O ilíaco. Você quebrou a bacia e não fraturou o ilíaco. Tá vendo a diferença? Quebrar a bacia, ele sabe o que é. Ele vai dizer lá para você, entendi, por isso que eu tô com dor aqui na cintura, no quadril, né? Exatamente. Tá? Então, para outros profissionais, você usa os termos técnicos, mas para pessoas leigas, usem os termos populares, porque senão eles não vão entender e você só vai passar por arrogante, tá? Então vamos lá para a tabelinha do óbvio aqui. Cabeça, então há essa divisão entre crânio e face, tá bom? São duas regiões, então, da cabeça. A gente popularmente fala que tudo é cabeça, mas existem essas divisões, crânio e face. Pescoço que não há nenhuma divisão, mesmo pescoço mesmo, tá? Tronco. O tronco, esse segmento corporal é formado pelas partes tórax, abdômen e pelve. A palavra abdômen ou abdômen, tanto faz, tá? Existem duas grafias para a mesma palavra. Você pode falar abdômen ou abdômen, tá legal? Então, tórax, abdômen e pelve formam o tronco. Então agora você já sabe o que é o tronco. Vamos agora aqui, ó, para os membros superiores. A gente chama tudo de braço, né? Mas o correto é, então, quando você quiser se referir a tudo, membros superiores ou membro superior no singular, né? E esse segmento corporal é formado pelo ombro, pelo braço, pelo antebraço e pelas mãos. Olha a diferença, gente. Aqui, ó, o ombro, também chamado de cintura escapular, em relação ao osso escápula. Depois, o braço, esse segmento. Antebraço, esse segmento. E depois as mãos. Popularmente, tudo braço, né? Você vai falar que é tudo braço, mas, tecnicamente, membro superior. Nos membros inferiores, que a gente chama tudo de perna, tem quadril, coxa, perna e pé. Olha a diferença. Quadril ou cintura pélvica, coxa, perna, aí sim, perna e pé. Onde é que está o fêmur? Na pegadinha do início, né? Eu perguntei, qual é o maior osso da perna? Não é o fêmur, porque ele está na coxa. O fêmur não está na perna, aí está o erro, tá? O fêmur está na coxa. O segmento corporal onde se encontra o fêmur é chamado de coxa. E qual é então a resposta para a minha pergunta? É a tíbia.
A tíbia é o maior osso da perna. Mas onde é que entra o fêmur, então? O fêmur é o maior osso do corpo humano. E também é o maior osso do membro inferior. Tá? Você não pode dizer que o fêmur é o maior osso da coxa. Por quê? Porque ele é o único. Como é que você vai comparar? Ele é maior do que quem? Né? Ele não é maior do que ninguém, não tem outro para comparar nesse segmento. Ele é o único osso da coxa. Tá? Então, vamos lá. Isso é questão de concurso público, tá, gente? Já vi isso em concurso público. Qual é o maior osso do membro inferior? O fêmur. Qual é o maior osso do corpo humano? O fêmur. O que está errado? Perna e também para você dizer que ele é o maior osso da coxa, tá? Ele não está na perna e ele está sozinho na coxa, tá legal? Aí está então o erro, um detalhezinho às vezes faz diferença, tá, gente? Então aí segue para vocês, depois vocês vão receber esse material, ou já receberam, a tabelinha do óbvio, tá? Para vocês conhecerem os termos técnicos, conhecerem aí a maneira certa de se referir a cada parte do corpo, a cada segmento corporal. Beleza, gente? Bem interessante, né? Vamos para o próximo. Bom, sistemas anatômicos de referência. A partir de agora, vocês vão conhecer diversos sistemas anatômicos de referência. Primeiro tem a informação de qual a finalidade deles, né? Para que eles foram criados? Simples. Os sistemas anatômicos foram criados para facilitar e para padronizar o estudo da anatomia, para tornar esse estudo único em qualquer parte do mundo. Então foram adotados diversos sistemas para realizar essa padronização e essa simplificação. Tá bom? Vamos conhecer então agora os sistemas anatômicos de referência. O primeiro deles, posição anatômica. Tá aqui, ó. Essa imagem traz um modelo feminino na posição anatômica. Essa posição é um sistema de referência e ele é muito importante para poder começar a estudar a anatomia em um cadáver. É necessário que o corpo esteja nessa posição para que seja feito um estudo correto das partes desse corpo, desse cadáver, tá? E aí qual é a descrição então da posição anatômica? É simples. Pés paralelos, ou seja, um na direção do outro, né? Podem ser unidos ou ligeiramente afastados. Pés paralelos, unidos ou ligeiramente afastados. Tronco, ó, já sabe o que é o tronco, né? Tronco ereto, beleza? Membros superiores ao longo do corpo, reparem bem, ó, ao longo do corpo. Vocês não vão poder ver agora, está cortando, né? Mas, ó, palma das mãos, vou subir aqui um pouquinho, ó. Palma das mãos viradas ou voltadas para frente, tá? Assim como está aqui, ó. Palmas das mãos viradas para frente. Isso é importantíssimo, gente. Na hora de fazer a descrição da posição anatômica, se errar a palma da mão, compromete totalmente a questão e compromete totalmente a posição anatômica, tá? Então, ó, palmas das mãos, tudo bem? Já entenderam? Mesmo cortando aqui no vídeo, né? Vocês não estão vendo minhas mãos, mas palmas das mãos viradas para frente. E por último, em relação à cabeça, olhar ao horizonte, ó, assim, beleza? Olhar ao horizonte. Ó, vou deixar de olhar para a câmera para ficar assim, ó, olhar ao horizonte. Então, essa é a posição anatômica de referência, exatamente como está aqui o meu modelo aqui nessa imagem, numa vista anterior e numa vista posterior, ambas estão na posição anatômica de referência. Graças a essa posição, é possível usar os termos de direção, que é o próximo assunto. Vamos lá, alguns exemplos aí, para funcionalidade, para aplicabilidade da posição anatômica. Graças a essa posição, você vai poder determinar o que é superior, o que é inferior, o que é anterior e o que é posterior, né? O que está para frente, o que está para trás, o que é medial e o que é lateral, o que é proximal, o que é distal, tá legal? Eu vou ensinar esses outros termos já, tá? Superior e inferior todo mundo sabe, anterior e posterior também. Esses outros que eu falei agora, que eu citei, talvez algumas pessoas não saibam ainda, mas eu já vou explicar. Tá legal? Então, esse é o ponto de partida, tá? A posição anatômica, gente, é o ponto de partida para você estudar anatomia. Então, o cadáver deve estar nessa posição quando a gente vai estudar anatomia diretamente num corpo, tá legal?
Assim, as referências vão ser corretas do que é também direita, esquerda, enfim. Os termos de direção, eles só são aplicados corretamente a partir da posição anatômica. Beleza? Dê mais uma olhada nela aí enquanto eu bebo água aqui. Tranquilinho? Fixar então a posição anatômica é fácil. Lembre-se da imagem e aí vocês vão fixar bem ela, tá? Vamos seguindo. Olha o que eu disse, termos de direção. Então, eles servem para localizar partes do corpo, estruturas do corpo humano, músculos, ossos, vasos sanguíneos, qualquer estrutura do corpo humano que você queira localizar, você usa esses termos de direção, tá? É aquela linguagem técnica, é a forma correta que você vai se referir a uma parte do corpo. Então, ó, superior pode ser substituído pelo cranial, que vem de crânio, né? Superior, parte de cima do corpo, inferior, parte de baixo ou caudal, e aí esse termo caudal deriva de cauda, que na verdade é o nosso cóccix, né? Segundo a teoria da evolução, é um resquício, né? Um remanescente de uma cauda que nós tínhamos e que perdemos. Enfim, mesmo se você não concorda com essa teoria, é o que a ciência diz, tá? Então, superior, cranial, inferior ou caudal. Anterior, parte da frente, né? Ou ventral, de ventre, tá? Posterior, parte de trás, ou dorsal, dorso. Agora aqui, ó, medial e lateral, é hora de fazer uma pausa para poder entender bem isso. Vamos lá. Medial e lateral. Vamos primeiro partir de uma referência, tá, gente? É necessário, para entender esses dois termos, medial e lateral, que haja uma referência. E qual é essa referência? É a linha mediana. Nosso corpo ele é dividido ao meio em duas metades, direita e metade esquerda. Essa linha é chamada assim, linha mediana ou linha alba, tá? Ela não é imaginária assim 100%, tá bom? Ela aparece muitas vezes aqui na região abdominal, com um caminho de pelos. Na gestante, quando a barriga está bem esticada, ela fica mais escura e aparece muito claramente na gestante. E lá no períneo, que é aquele espaço entre o escroto e o ânus no homem e entre a vagina e o ânus na mulher. Lá no períneo, a linha alba é sempre visível e também palpável, dá para sentir, tem um certo relevo, tá? Então, essa linha, ela é a referência para determinar o que é medial e o que é lateral. Ó, medial se refere ao que está mais próximo da linha mediana. O lateral se refere ao que está mais distante da linha mediana. Ok? É isso, tá? Então, se você quiser localizar um osso, um músculo, um vaso sanguíneo e compará-lo com outro osso, outro músculo, outro vaso sanguíneo, você vai poder usar esses termos medial e lateral. Tá legal? Exemplo bem fácil, ó. No antebraço há dois ossos, o rádio e a ulna. E aí, graças à posição anatômica, dá para determinar que o rádio é lateral e que a ulna é medial. Ok? Tá? Isso com ossos funciona, com músculos funciona, com qualquer parte do corpo, quando você estiver comparando duas estruturas, tá? Tem que ter duas, né, para você comparar, para você dizer que uma é medial e que outra é lateral, tá? Então, qual é o conceito? É assim, medial é aquilo que estiver mais próximo da linha mediana e lateral, aquilo que estiver mais afastado da linha mediana. Tranquilo? Entendido? Vamos para o próximo, então. O próximo slide ainda contém termos de direção. Vamos aqui. Beleza. Proximal e distal. Fácil, fácil também. Para determinar esses dois termos, é necessário agora usar uma outra referência, que é o tronco. Proximal lembra próximo. Distal lembra distante. Então é simples. Proximal é aquilo que estiver mais próximo do tronco. E distal é aquilo que estiver mais distante do tronco. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou esticar aqui meu membro superior, ó. Ver se eu coloco aqui na posição para vocês verem, ó. Aqui, ó. Antebraço e braço, correto?
Entre esses dois segmentos corporais, qual deles é proximal e qual deles é distal? Fácil, né? Ó, o braço é proximal em relação ao antebraço e o antebraço é distal em relação ao braço. Tá legal? Um ficou mais próximo, está mais próximo aqui, ó, pela raiz do membro, né? Um é mais próximo do tronco e o outro é mais distante. Então, por isso, você vai usar esses dois termos, proximal e distal, ok? Dá para fazer isso com músculos, com ossos, com vasos sanguíneos, com qualquer outra parte do corpo que você queira comparar também, tá? Então, qual é a referência para proximal e distal? A referência para proximal e distal é o tronco. O que estiver mais próximo do tronco, proximal. O que estiver mais distante do tronco, distal. Tranquilo? Próximo termo, superficial e profundo, muito fácil. Superficial é aquilo que está mais próximo da superfície da pele. E profundo é aquilo que está mais afastado da superfície da pele. Quando se usa isso? Com músculos, com vasos sanguíneos. Então, há músculos superficiais, bem, né, na superfície da pele, e outros por baixo. Então, músculos superficiais e músculos profundos. Veias e artérias. Geralmente, veias existem superficiais e profundas. Artérias, geralmente só profundas, né? Mais escondidas, mais para baixo da superfície da pele. Tá legal? Então é simples. A referência aí é a superfície da nossa pele. Mais próximo dela, superficial. Mais distante, profundo. Beleza? Agora aqui. Homolateral e contralateral. É fácil também. Homolateral, duas estruturas do mesmo lado do corpo. Lado direito ou lado esquerdo. É assim, ó. Meu braço direito, ele é homolateral ao meu antebraço direito também. Ou seja, os dois estão do mesmo lado do meu corpo. E contralateral, lados opostos. Meu braço direito é contralateral ao meu braço esquerdo. Ou seja, um está de um lado do meu corpo e o outro está do outro lado do meu corpo. Tá legal? Quando duas estruturas que você estiver analisando estiverem do mesmo lado, são homolaterais. Quando duas estruturas que você estiver comparando estiverem em lados opostos, são contralaterais. Beleza? Agora há três outros termos que confundem muito. Meus alunos reclamam muito deles porque parecem que querem dizer a mesma coisa. Médio, intermédio e mediano. Olha só. Vamos lá. Primeiro para o mediano. Mediano, depois intermédio e depois médio. Então, opa. Eles parecem que querem dizer a mesma coisa. Mediano, para você dizer que alguma estrutura do corpo humano é mediana. Essa estrutura do corpo humano, seja lá o que for, tem que estar na direção da linha mediana, a linha alba. Então, olhem para a imagem aqui, ó. O tracejado está representando, então, a linha alba, a linha mediana. E olhem como o esôfago está realmente na direção dela. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Analisem com calma. Conseguiram perceber? Exatamente isso, né? O esôfago, ele passa exatamente na direção da linha mediana. Então, você pode dizer, o esôfago é uma estrutura mediana do corpo humano. Aqui na frente não tem um osso, para quem já conhece aí o osso externo, também não está na direção da linha mediana. O osso externo também pode-se dizer que ele é um osso mediano. Está na mesma direção da linha mediana, ok? Então é fácil. Se estiver na direção da linha alba, essa estrutura pode ser chamada de mediana. Tá legal? Próximo termo aí que é bem parecido com esse, ó. Médio, ou aliás, intermédio primeiro. Intermédio. Intermédio, algo para ser chamado, para ser considerado intermédio, tem que estar entre o medial e o lateral. Aí vocês vão precisar agora lembrar do conceito anterior, tem que ter entendido antes para entender agora, tá? Então vamos lá, medial e lateral vocês já sabem, já expliquei. Então o que estiver entre esses dois
é que pode ser chamado de intermédio. Um exemplo que está aqui na imagem é da coxa, músculos da coxa. Então vamos lá, existe um músculo da coxa que está por fora, lateral. Um outro está por dentro, medial. E um no meio, intermédio. Os nomes são os mesmos, olha só. Por fora, vasto, lateral. Por dentro, vasto, medial. E no meio, vasto, intermédio. Beleza? Tomara que vocês consigam ver aqui essa imagem. E para os meus alunos vão receber esses slides, vocês vão observar então aqui que realmente dá para ver 3 músculos, um lateral, um medial e um no meio. O do meio é chamado de intermédio, tá? Vasto intermédio. Sempre que tiver uma estrutura, não só para músculos, tá, gente? Não só para músculos. Sempre que tiver uma estrutura entre medial e lateral, essa estrutura pode ser chamada de intermédia. Tranquilo? Também acontece com ossos lá no pé, tá? E por último, o último termo agora é médio. Olha só, médio é fácil. O médio tem que estar entre o superior e o inferior. Olha que fácil. Esse é o pulmão direito. Ele tem 3 partes. As partes do pulmão são chamadas de lobos. Então o pulmão direito tem um lobo em cima, um lobo embaixo. O de cima é o superior, o de baixo é o inferior. E o que está no meio? Lobo médio. Simples, tá legal? Então, para ser chamada, considerada de média, estrutura do corpo humano, não só aqui no pulmão, tá? Tem que estar entre o superior e o inferior. Então, ficou assim, ó. Lobo superior, lobo inferior e no meio, lobo médio. Tranquilo? Fácil de entender também, né? É isso, gente. Finalizei aqui então os termos de direção, tá? Espero que vocês tenham entendido todos eles. Caso não tenham entendido algum, me procurem para tirar dúvida, tá? Vamos seguir agora para os planos de secção. Bom, primeiro, o que é seccionar? Seccionar é cortar, né? Então, planos de secção, planos de corte, eles são úteis para quem trabalha diretamente com cortes de peças cadavéricas, como eu trabalho na dissecação de cadáveres. Talvez alunos de enfermagem ou de outros cursos, talvez não trabalhem diretamente com essas práticas, né? A não ser aluno de necrópsia, tá? Mas, enfim, mesmo para aqueles que não vão exercer aí as técnicas de corte e abertura em cadáveres, é importante conhecer os planos de secção para poder estudar anatomia, para poder ver as imagens nos atlas, nos livros e entender que imagem é aquela. Por quê? Essas imagens produzidas ou fotos que foram tiradas de cadáver, os cadáveres, né, foram cortados seguindo um desses 3 planos. Tá? Não tem para onde fugir. Você, para cortar um cadáver, para expor alguma parte daquele corpo, tem que seguir obrigatoriamente um desses 3 planos. E os planos são frontal ou coronal, sagital e horizontal ou transversal. Esses são os 3 planos de secção primários, tá? Existem outros planos diagonais, talvez na radiologia, mas que na anatomia não se aplicam, tá? Na anatomia, esses são os planos que são aplicáveis na hora de cortar um cadáver. Todo dissecador, todo técnico em dissecação, anatomista, para cortar uma peça cadavérica, ele tem que seguir como orientação um desses 3 planos. Tá legal? Não se pode fazer um corte totalmente aleatório no corpo humano, tem que se respeitar esses 3 planos para poder oferecer um corte limpo, preciso e melhor do que isso, e mais importante do que isso, poder mostrar aquilo a que se propõe o corte, né? Qual parte do corpo você quer expor? Ah, é tal parte? Então, para essa parte é necessário um corte frontal. Ah, se você quer expor uma outra parte do corpo, para essa outra parte é necessário um corte sagital. Tá legal? Então, eles são muito utilizados na hora de cortar peças cadavéricas. Repetindo, frontal ou coronal, sagital, aqui ó, sagital, frontal ou coronal e horizontal. Esses são os 3 planos básicos de secção, beleza? Vamos agora para as imagens que demonstram esses planos e que mostram o sentido de cada um deles. Olha só essa, analisem aí. Essa parte que está aqui meio que em azul esverdeado é como se fosse uma lâmina cortando esse corpo. Olhem essa imagem com calma, tá?
Perceberam então? Ó, no plano sagital, o corte é feito assim, ó, no corpo. O resultado do corte é uma parte direita e uma parte esquerda, concordam? Uma parte direita e uma parte esquerda desse corpo, tá? Então, precisa ser exatamente no meio? Não precisa ser exatamente no meio, tá? Pode ser aqui ao lado, ó, seguindo aqui ao lado, paralelo à linha mediana. Qualquer corte nesse sentido, onde o resultado desse corte vai ser uma parte direita e uma parte esquerda, esse corte está no plano sagital, beleza? Então, esse é o sentido do corte no plano sagital. Qual é o sentido do corte no plano frontal? Olha como é que vai mudar agora a posição da lâmina. Olha, o resultado agora do corte é uma parte anterior e uma parte posterior, né? Não ficou uma parte para trás e uma parte para frente? Então é isso. No plano frontal, o resultado é uma parte anterior e uma parte posterior, como está demonstrando aqui na imagem. Viram que mudou a posição? Essa parte em azul, meio esverdeado, é como se fosse uma lâmina. Mudou então a posição dessa lâmina agora cortando esse corpo. Conseguiram visualizar? E por último, no plano horizontal, como o próprio nome já diz, né? Está na horizontal. Então o resultado desse corte é uma parte para cima e uma parte para baixo, ou seja, uma parte superior e uma parte inferior. Então no plano horizontal, o resultado uma parte superior e uma parte inferior. Simples assim. Então, repetindo, toda vez que um corte vai ser realizado em um cadáver, em uma peça cadavérica, a gente tem que observar esses planos, tá? Não se faz cortes aleatórios em cadáveres, tem que sempre seguir essa orientação. Na última imagem, tem os três juntos para vocês olharem com calma. Analisem aí então os três, ó. Dá uma olhada com calma aí, vou até sair aqui. Vamos lá. Número 1, dá para ver? Frontal, 2, assim, ó. Sagital, 3, assim, ó. Horizontal, beleza? Então, para os meus alunos que vão receber esse slide, observem bem. Número 1 é o frontal, número 2 é o sagital, número 3 é o plano horizontal. Maravilha? Vamos lá. Ainda falando sobre sistemas de referência, segue então aqui as cavidades do corpo, né? Nosso corpo possui cavidades e elas são muito úteis na hora de localizar os órgãos. Então, quantas são as cavidades do nosso corpo? Duas principais, né? Então, aqui a gente tem uma cavidade anterior, uma cavidade posterior, que se subdivide em outras duas. As anteriores, também chamadas de ventrais, são torácica e abdominopélvica. Tá? Há uma conjunção entre duas aí, tá? Entre a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Então vamos lá, delimitar. Cavidade torácica, ela é delimitada pelo músculo diafragma. Aqui, ó, nessa altura aqui está o músculo diafragma. Então, acima do diafragma, cavidade torácica. Abaixo do diafragma, cavidade abdominopélvica, que é a conjunção da abdominal com a cavidade pélvica. Tranquilo? Essas são para frente do corpo, né? Então são anteriores ou ventrais. E as posteriores ou dorsais são craniana, formada pelos ossos do crânio, e cavidade espinhal, lá formada pelas minhas vértebras, os ossos que formam a minha coluna. Tá? Então há duas posteriores, craniana e cavidade espinhal. Tá? Então vamos agora para as imagens de cada uma delas. Cavidade torácica. Tá aqui então, né? A linha em preto marca aí o diafragma, né? Representa o diafragma. Então acima dele, cavidade torácica, abaixo dele, cavidade abdominopélvica. Tá? Então aqui, ó, cavidade torácica. Abaixo do diafragma, a abdominopélvica, que pode ser também dividida em quadrantes para você ter mais precisão na hora de localizar um órgão, localizar uma lesão. Você pode fazer então aqui ainda, ó, essa divisão em 4 quadrantes, 4 partes, tá? Mas essa então são duas cavidades
que foram ligadas, juntas, né? Então você fala abdominopélvica, tudo junto, tá bom? Essa então também é anterior, ventral, né? As posteriores são cavidade craniana, formada aqui pelos ossos do crânio, e aí o órgão que ocupa essa cavidade é o encéfalo, tá? A gente confunde e fala que é o cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo. Então, se você quer usar um termo mais abrangente para se referir a todo o órgão contido na cavidade craniana, o termo correto é encéfalo, tá? Lembrando, ó, o cérebro é uma parte do encéfalo, tá? É a maior parte, é a parte mais famosa, né? Mais conhecida. Mas todo o órgão é chamado de encéfalo, beleza? E por último, cavidade espinhal é onde está a nossa medula espinhal. Olha aí. Cavidade espinhal, aqui ó, em azul está representada a medula espinhal. Não confundam com a medula óssea, aquela do interior dos ossos. Essa é outra, faz parte do sistema nervoso central. E ela está abrigada e está protegida pelas nossas vértebras, que são os ossos da coluna. São 33 peças dessas, 26 ossos, 33 peças ósseas, e que cada uma delas tem a maioria delas tem um forame, um buraco. E aí a união desses forames forma um canal por onde se estende a nossa medula espinhal, parte do sistema nervoso central, tá legal? Então, nessa cavidade está a medula espinhal. E essa cavidade também é para trás, né? Então, ela é posterior ou dorsal. Beleza? Cavidades, então, foi? Entendido? Espero que sim. Aqui, unidades, mais um sistema de referência, né? As unidades estruturais. Muito simples isso, gente. É fácil demais, até meio óbvio. Bom, nosso corpo se origina a partir de uma única célula, né? Aquela que é chamada de ovo ou de zigoto. Então é o seguinte, ó, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão e um conjunto de órgãos forma um sistema ou organismo. Então, ó, essa é a sequência de unidades estruturais do corpo humano, do ser humano. Célula, tecido, órgão, sistemas. Tá legal? Sistema. Beleza? Então essas são as unidades estruturais nessa sequência aí, tá bom? E agora, para finalizar, fiz aqui uma lista de abreviaturas, porque uma vez um aluno chegou para mim e falou: professor, eu fui ler lá um atlas, né, um livro de anatomia, e eu vi assim, ó, N. vago na legenda. O que é isso? Ah, eu vi A. femoral. O que é isso? Vamos lá então, ó. N, nervo. A, artéria. V, veia. Tá legal? Então aqui, ó, as abreviaturas que são comuns na anatomia. D, direito. E, esquerdo, perdão. MS, membro superior. MI, membro inferior. Tá? Então aqui uma listazinha de abreviaturas para que vocês possam se familiarizar quando estiverem estudando e até mesmo usar, né, na hora que estiverem escrevendo algo sobre anatomia ou algo sobre o corpo humano. Tá? Então, é muito comum técnicos de enfermagem, na hora de fazer lá a evolução do paciente, né, a anotação de enfermagem, podem usar essas abreviaturas. Ao invés de escrever artéria tal, coloca A minúsculo ponto. E aí a lógica é o seguinte: se você quiser colocar no plural, é só duplicar a mesma letra. AA, duas vezes, artérias. VV, veias. NN, nervos. Quando tiver só uma letra, é porque é singular. Duas letras iguais, duplicadas, é porque é no plural. Tranquilo? Então, para vocês ficarem aí com essas abreviaturas para poder estudar anatomia e também na hora de escrever algo sobre o corpo humano, sobre a anatomia, também vão poder usar, tá? Pode usar na prova? Pode usar na prova também, tá, gente? Nas provas de anatomia, você pode usar essas abreviaturas quando quiser responder alguma coisa, ok? E, bom, é isso. A parte introdutória encerra aqui. Tá legal, gente? Espero que tenham gostado. Essa aula foi uma promessa aí, né, para alguns alunos. Quem sabe vai lembrar agora disso.
porque eu tinha prometido gravar aí esse vídeo para alguns alunos dessa aula sobre introdução. Então, promessa é dívida, estou aqui pagando minha dívida, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido visualizar aqui tudo que eu mostrei. Acompanhem para os meus alunos, acompanhem aí quem vai receber esses slides, assistam o vídeo, tirem o maior proveito deles possíveis e se tiverem alguma questão, alguma curiosidade, alguma dúvida, me procurem, tá legal? Grande abraço, gente, então até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.